Isso, muitíssimo obrigada, professor Marcos, pela palestra incrível, trazendo assim uma série de nuances e detalhes que envolvem as microempresas e empresas de pequeno porte. Não é, professor? É muito importante trazer essas novas regras, porque principalmente o palco do Effect Experience e o público-alvo é justamente a empresa licitante, a empresa que participa de pregão eletrônico, e sempre surgem dúvidas a respeito dessas regras. Nós sabemos que existe a Lei Complementar 123, nos artigos 42 a 49, nós temos, então, diversas regras para microempresas e empresas de pequeno porte, porém, é preciso estar atento às novas disposições da Lei 14.133. E a sua palestra foi tão brilhante, professor, que não estava previsto, mas temos algumas dúvidas dos nossos colegas. O chat está, assim, bombando de perguntas. Ah, que bom. É um tema muito instigante, né? E afeta diretamente o empresário. Então, professor, para começar, eu gostaria de trazer uma primeira pergunta bem abrangente, mas pertinente, que diz respeito ao seguinte: na sua visão, na sua opinião, como especialista, né, nessa área de licitações e contratos, inclusive com formação, né, em contabilidade, isso, você entende, professor, que existe uma limitação maior, uma certa restrição na nova lei de licitações no que tange a participação de microempresas e empresas de pequeno porte? Sim, Carmen, sim, e foi esse o ponto que a gente lamentou bastante quando eu vi o texto da lei ainda tramitando no Congresso Nacional, por isso que eu torci tanto para que esse dispositivo do artigo 4º tivesse sido vetado, mas não foi. E qual a limitação que ele traz? Ele muda a lógica da concessão do benefício e muda a lógica do acesso ao benefício. Então não serão mais concedidos benefícios em quaisquer licitações, somente naquelas que têm um valor em disputa até R$ 4.800.000. E por que isso limita? Talvez para alguns isso possa parecer lógico, mas R$ 4.800.000 já é o limite da EPP, mas esse é limite de faturamento. Contrato celebrado é outra coisa, assinei o contrato, esse contrato será executado, esse contrato será pago, talvez parceladamente, talvez atravesse o exercício. Então há, de fato, uma limitação. Poderia ter sido diferente? Sim. Poderia ter sido mantida, Carmen, mantidos os benefícios, a lógica de acesso e concessão dos benefícios, dos mesmos moldes da Lei 8.666. Alguém pode imaginar assim, mas poxa, numa licitação de R$ 10 milhões a gente vai conceder benefício? Que tal conceder um benefício numa obra de R$ 10 milhões para subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte? Isso é muito interessante. Você pega um valor grande, que é uma obra de 10 milhões, e você vai subcontratar 5% dessa obra. Você vai entregar uma parcela de R$ 500 mil para uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso é um benefício interessante. Um outro é a reserva de cota. Imagina, eu vou comprar R$ 10 milhões em equipamento. Por que não reservar uma cota de 10% do objeto, R$ 1 milhão, somente para disputa, para participação de microempresas e empresas de pequeno porte? E outros benefícios, o caso da regularidade fiscal postergada. Por que não conceder um prazo para uma pequena empresa regularizar a situação, parcelar eventualmente um débito, quitar um débito, regularizar questões cadastrais junto aos órgãos de receita e voltar para a regularidade e ter acesso à celebração do contrato? Então fica essa observação em tom de crítica a essa limitação que foi trazida às microempresas e empresas de pequeno porte. E, Carmen, eu vou aproveitar aqui o palco, aproveitar a sua presença aqui, que aqui nos bastidores a gente conversando, né, eu sou entusiasta de tecnologia, não sou um expert, não sou, mas sou entusiasta, gosto muito, assim como meu amigo Felipe Bozelli, que ali nos assiste. E eu fiquei encantado com algumas ferramentas que vocês disponibilizam na Effect, que ajudam sobremaneira a participação nas licitações. E eu conversava agora há pouco com o Marcelo, eu já tinha vislumbrado isso na época ainda que a gente usava o Facebook, e eu tinha sugerido num desses portais que eles possibilitassem a marcação. Então, quando o pregoeiro for requisitar a documentação da empresa lá do Felipe Bozelli, que fizesse a marcação e acontecesse o mesmo que acontece nas redes sociais. Você recebe uma notificação e você escolhe como quer ser notificado, se no próprio aplicativo, se por mensagem de SMS, e-mail, etc. Isso nunca veio nos sistemas. E a Effect tem uma ferramenta que possibilita mapear palavras-chave. Então, se a minha empresa está participando da licitação e o pregoeiro, eventualmente, me convoca para apresentar uma documentação ou para trazer uma amostra, ou, enfim, quer fazer determinada diligência, eu imediatamente sou informado
por um dos canais de comunicação. Isso é fantástico. Isso é muito bom, porque possibilita que as empresas, e aí eu destaco que as pequenas empresas não percam negócios porque eventualmente não receberam uma mensagem, não viram o chat processado pelo pregoeiro. E a gente sabe que nós temos diversas situações na condução dos processos de licitação, que às vezes chamam a atenção, né, Carmen? Quantas vezes a gente não vê nos grupos convocação do licitante às 17 horas para em 30 minutos trazer a proposta readequada. Sim. É para que a gente não utilize tanto assim os serviços do meu amigo Felipe Bozelli, ter que demandar, pedir de liminar, entrar com recursos. Tá? Então, a ferramenta vai nos ajudar para que a gente tenha uma atuação, que as empresas tenham essa atuação ainda mais eficaz e possam celebrar os seus contratos, notadamente as pequenas empresas. Perfeito, professor. Muito bom comentário. Por falar em ferramentas de automação, a Effect, em verdade, ela possui 4 ferramentas principais, né? Ela tem a ferramenta Cadastrar, que diz respeito ao cadastramento automático de propostas eletrônicas. Tem o Disputar, que é o famoso robô de lances, né, que maximiza a eficiência, então, desse licitante na participação na sessão pública do pregão eletrônico. Temos o monitoramento de chat, que é justamente quando o licitante é convocado na sessão pública, ele recebe, através dos canais de comunicação, esse chamado, a Effect encaminha esse chamado. E um ponto relevante, professor, em relação ao monitoramento de chat, é que evita também que essas empresas licitantes possam ser alvo de procedimentos administrativos, de procedimentos de responsabilização. Nós tivemos aqui a palestra brilhante do professor Anderson Pedra, em que ele destacou as diversas sanções administrativas que podem ser aplicadas a essas empresas licitantes. Então, essa ferramenta, sem dúvida, de monitoramento de chat, traz consigo também a necessidade que essa empresa tem de estar atento o tempo inteiro, ligado nas convocações, principalmente quando são empresas que participam de diversos pregões eletrônicos, né, professor? Existem microempresas, por exemplo, que não dispõem de profissionais, de uma equipe dedicada específica para participar desses pregões eletrônicos. Participam em diversos portais. Então, a ferramenta de monitoramento de chat, de fato, é também muito importante, principalmente para as microempresas e empresas de pequeno porte. Perfeito, Carmen. E se foi um apontamento do professor Anderson Pedra, quem sou eu para falar algo diferente? Mas é que é muito importante, já vi sim alguns julgados em que empresas foram penalizadas porque deixaram de observar uma convocação ou qualquer outra ação que ela deveria adotar, que foi convocada num chat e não recebeu. Aquele chat ele não é o mais amistoso possível, né? Aquela comunicação ali, ele tem alguma dificuldade. Eu já acompanhei alguns pregões eletrônicos, né, na minha instituição e de outras, e por vezes eu tenho dificuldade de acompanhar aquele chat, de entender. Então, você tendo uma ferramenta informatizada que monitore, é fantástico. E você falou de uma outra ferramenta que quase não traz polêmica, que é o robô em licitações eletrônicas. E eu também conversando com o Marcelo, acho que faz uns 10 anos aproximadamente, que eu, num evento de licitações do Congresso de Pregoeiros, eu fui um dos poucos naquela época que levantei a bandeira do robô. Porque o que é o robô, pessoal? O robô é uma ferramenta que faz com que os preços baixem. E olha que eu falava como servidor público, como comprador. E eu lembro que a analogia que eu fiz foi a seguinte: imagina que eu entro numa loja para comprar um sapato, assim tão bonito como aquele sapato que meu amigo Felipe está usando ali. E aí vem um vendedor e me diz assim, esse sapato é R$900, deve ser mais ou menos o preço do sapato do Felipe. E vem um outro vendedor e me diz assim, não, eu te faço por 850. E um outro vendedor, Felipe, eu faço por 830. Vocês acham que eu vou mandar todo mundo, para com essa bagunça, vocês estão baixando o preço demais? Ora, eu vou deixar que eles briguem lá, que o sapato saia lá para os 200, 150. É isso que o robô faz nas licitações eletrônicas. Quando é que o robô seria ilegal? Quando eu tivesse uma ferramenta que atrapalhasse que a Carmen oferecesse os seus lances. E os robôs que a gente tem no mercado não fazem isso. Ele apenas otimiza o oferecimento de lances por parte do licitante. Então eu digo lá, ó, eu vou entrar com a minha proposta de R$500 mil e eu posso chegar em 470 e você faça o oferecimento dos lances em doses homeopáticas, notadamente quando eu estiver perdendo na disputa. Essa é a ideia do robô. O robô ele é tão legal que existe hoje o robô federal, o robô oficial, Instrução Normativa número 67, a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, né, 67, não é isso? Sim.
implementou o robô eletrônico. Qual é a minha queixa com aquele robô, Felipe? É que ele é um robô X9, ele é um robô fofoqueiro. Ele vai dizer para os órgãos de controle qual é a estratégia da empresa. Isso, na minha opinião, isso não é legal, isso não é interessante. Porque como vão pensar os órgãos de controle ao descobrirem que o Felipe entrou com a sua proposta de R$1 milhão, podia chegar em R$800 mil e ganhou com 850. Será que alguém não pode pensar que esses 50 mil seriam sobrepreço? Fica aí, Carmen, a pergunta como suspense para que as pessoas reflitam sobre o robô X9 da IN67. Maravilha, professor. Outra ferramenta interessante, já que estamos falando de ferramentas de automação, outra ferramenta interessante da Effect diz respeito à captação de editais. Né? Muitas empresas hoje não têm... Vamos falar de microempresa, que é o tema que estamos tratando aqui na sua palestra, professor. Microempresas e empresas de pequeno porte normalmente não têm uma equipe fantástica com um quadro de funcionários para captar todas as suas oportunidades de licitação. Muitas vezes eles recebem aquelas listas enormes e que sequer fazem parte do seu modelo de negócio. Né? Então, vamos supor, a empresa vende material escolar. E ela recebe material médico hospitalar, ela recebe caneta, ela recebe... Então, a ferramenta da Effect, ela faz uma busca através da palavra-chave e ela consegue, então, filtrar através de palavras-chave cadastradas pela empresa licitante no sistema da Effect e ele recebe essa lista já personalizada de acordo com o modelo de negócio. Então, nesse sentido, as ferramentas de automação, de fato, auxiliam, né? E é muito importante que essas empresas tenham conhecimento a respeito delas. Mas pode falar, professor, fica à vontade. Eu fico maravilhado com essas ferramentas e eu lembro do tempo, não faz tanto tempo assim, tá, pessoal? O rostinho aqui mostra que eu não tenho tanto tempo da administração pública, mas eu lembro de como eram feitas essas coletas de editais na época das licitações presenciais, na época do meu professor Paulo Bozelli, o pai do Felipe. E eu cansava de ver no tribunal, empresas iam lá no mural da gente lá e copiavam, escreviam num papel e colocavam numa lista e encaminhavam para os seus clientes. Hoje nós temos uma ferramenta informatizada, nós temos, mais uma vez falando dele, um robô que faz a varredura dos portais e traz, direcionado a cada segmento de mercado, a cada modelo de negócio, já uma informação já tratada, e não aquela lista com 300 mil licitações para escolher qual delas que eu posso participar. Isso é fantástico. Maravilha, professor. Nós da Effect estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje no palco do Effect Experience 2021. Estamos muito honrados, né, de poder contar com a sua brilhante explanação sobre o tema que envolve microempresas e empresas de pequeno porte. Tenho certeza que todos que estão assistindo puderam agregar muito conhecimento em relação a esse tema. Nós gostaríamos de te agradecer imensamente, professor Marcos, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir até aqui ao estúdio e poder compartilhar tanto conhecimento de qualidade e excelência com os nossos espectadores. Carmen, eu que agradeço a audiência, agradeço a todos aqui do staff do Effect Experience 2021 e fico à disposição de vocês para a gente interagir em rede social. Se por acaso remanesceu alguma dúvida, me procura nas redes sociais que a gente terá a maior satisfação em ajudá-los. Muito obrigado e até a próxima.